Um milionário chega a um luxuoso baile de gala de negócios acompanhado de sua deslumbrante namorada, desfrutando do prestígio e da riqueza que conquistou. No entanto, sua noite toma um rumo inesperado quando se encontra com sua ex-esposa, agora vestida com um uniforme de faxineira, trabalhando discretamente no salão. Em estado de choque, ele mal pode acreditar no que vê, enquanto as lembranças do passado e a dura realidade da mulher que um dia amou se confrontam diante de seus olhos. O que ele faz a seguir é inimaginável. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O salão do Hotel Copacabana Palace resplandecia em sua magnitude histórica, refletindo nas paredes espelhadas o brilho dourado dos lustres de cristal. Era uma dessas noites em que o Rio de Janeiro parecia conspirar para criar o cenário perfeito. A brisa suave que vinha do mar trazia consigo o aroma característico da orla, misturando-se discretamente com o perfume das orquídeas que decoravam estrategicamente cada mesa do baile de gala do setor financeiro. Henrique Cavalcanti ajustou a gravata de seda italiana diante do espelho do elevador, um gesto mais automático do que necessário. Seu reflexo devolvia a imagem que ele havia construído meticulosamente ao longo dos anos. Um homem de 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar de distinção, maxilar bem definido e olhos castanhos que emanavam uma autoridade natural. O terno, sob medida da Armani, abraçava perfeitamente sua silhueta atlética, mantida com sessões regulares de tênis e personal trainer. Ao seu lado, Júlia Montenegro irradiava elegância em seu vestido vermelho valentino. Os cabelos negros cascateavam em ondas perfeitamente estilizadas sobre os ombros desnudos, e o colar de diamantes, presente de Henrique em seu aniversário de 30 anos, cintilava a cada movimento. Ela era a personificação do sucesso que ele havia alcançado. Jovem, deslumbrante e absolutamente consciente de seu papel naquele teatro social. "Está tenso, querido?" Júlia perguntou, seus dedos longos e bem cuidados ajustando a lapela do terno dele com uma familiaridade estudada. "Você sabe que essa noite é importante." Henrique permitiu-se um meio sorriso. Importante era uma palavra suave para descrever o que aquela noite representava. Como CEO da Cavalcanti Investments, ele sabia que cada movimento, cada aperto de mão e cada brinde eram calculados para fortalecer sua posição no mercado financeiro. O baile anual do setor era mais do que uma celebração. Era uma arena, onde alianças eram forjadas e futuros eram decididos entre taças de champanhe Dom Pérignon. "Estou perfeitamente bem", respondeu. Sua voz grave, carregando aquela certeza que havia se tornado sua marca registrada. Apenas pensando nos detalhes da apresentação do novo fundo. As portas do elevador se abriram diretamente para o salão principal, e o casal foi imediatamente envolvido pela atmosfera de opulência. A orquestra executava uma versão suave de Garota de Ipanema, proporcionando uma trilha sonora adequadamente sofisticada para o networking que já acontecia a pleno vapor. Henrique navegava pelo ambiente com a desenvoltura de quem conhecia cada nuance daquele mundo. Cumprimentava presidentes de bancos, trocava comentários perspicazes sobre o mercado com gestores de fundos e ocasionalmente lançava aquele seu sorriso característico, não muito aberto, mas o suficiente para demonstrar acessibilidade sem perder a aura de poder que o cercava. Júlia era sua parceira perfeita nessa dança social. Ela sabia exatamente quando sorrir, quando se afastar para deixá-lo conversar reservadamente com algum potencial investidor e quando retornar com uma
nova taça de champanhe e um comentário inteligente sobre arte ou literatura que impressionava as esposas dos executivos. Foi durante uma dessas conversas, enquanto discutia as perspectivas do mercado asiático com o presidente de um banco internacional, que algo capturou sua atenção na periferia de sua visão. Um movimento diferente, destoante do fluxo choreografado de vestidos de gala e ternos impecáveis. No primeiro momento, seu cérebro se recusou a processar a informação. Era como se duas realidades distintas tivessem se chocado de maneira impossível. Ali, próxima a uma das portas de serviço, usando um uniforme simples de empresa terceirizada, estava Laura. Laura, que havia sido sua esposa. Laura, que ele não via há mais de 5 anos. Laura, que agora segurava a mão de um menino pequeno. O tempo pareceu congelar. O garoto, que não deveria ter mais que 5 anos, olhava curiosamente para as luzes e a decoração do salão. E foi então que Henrique viu, na lateral do pescoço do menino, quase escondida pela gola da camiseta, havia uma marca de nascença. Uma marca idêntica à que ele próprio carregava no mesmo lugar. O copo de uísque em sua mão tremeu levemente, fazendo o gelo tilintar contra o cristal. Sua garganta ficou seca e, por um momento, todo o barulho do salão pareceu se transformar em um zumbido distante. A conversa sobre mercados e investimentos continuava ao seu redor, mas Henrique já não ouvia uma palavra sequer. Seus olhos encontraram os de Laura por uma fração de segundo. Ela rapidamente desviou o olhar e, guiando o menino pela mão, desapareceu por uma porta lateral. Henrique deu um passo instintivo em sua direção, mas sentiu a mão de Júlia em seu braço, ancorando-o no lugar. Querido, o ministro acabou de chegar. Ele quer discutir pessoalmente aquela proposta que enviamos. Júlia sussurrou em seu ouvido, sua voz doce, carregando um tom de urgência que não permitia questionamentos. Henrique engoliu em seco, forçando-se a voltar à realidade do baile. Mas enquanto sorria e se dirigia ao encontro do ministro, sua mente girava em um turbilhão de perguntas não respondidas. A marca de nascença, a idade do menino, as contas que começavam a se formar em sua cabeça não deixavam espaço para coincidências. A noite que deveria ser seu momento de triunfo havia se transformado em um pesadelo de dúvidas e possibilidades. E enquanto as horas se arrastavam entre sorrisos forçados e conversas automáticas, Henrique sentia que o castelo de cartas, que era sua vida perfeita, começava a tremer em suas fundações. À madrugada, encontrou Henrique em seu escritório, na cobertura do Leblon, um copo de uísque intocado sobre a mesa de jacarandá. Através das janelas do piso ao teto, as luzes da cidade cintilavam como estrelas terrenas, mas seus olhos estavam fixos em uma antiga fotografia em seu celular, salva há tanto tempo que ele quase havia esquecido sua existência. Na imagem, Laura sorria para a câmera, os cabelos castanhos bagunçados pelo vento de Búzios, onde haviam passado seu último fim de semana feliz juntos. Aquele sorriso era o mesmo que ele vira no rosto do menino no baile, embora na época não pudesse saber o peso que essa semelhança carregaria anos depois. O som dos saltos de Júlia contra o piso de mármore o arrancou de suas reflexões. Ela ainda usava o vestido do baile, mas havia algo diferente em sua postura, uma tensão quase imperceptível em seus ombros. Ainda acordado? Ela perguntou, servindo-se de uma taça de vinho. O baile foi um sucesso. O ministro praticamente garantiu apoio ao novo projeto. Henrique fechou a foto em seu celular, mas as perguntas continuavam martelando em sua mente. Você a viu hoje? Laura? Júlia pausou por um momento, a taça a meio caminho dos lábios. Laura? Sua ex-mulher? Sua voz mantinha um tom estudadamente casual. Não, por quê? Ela estava lá, como funcionária da limpeza. Henrique levantou-se, caminhando até a janela. A cidade abaixo parecia um tabuleiro gigante onde, até algumas horas atrás,
Ele acreditava conhecer todas as peças e seus movimentos. E havia um menino com ela. O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para ser palpável. Júlia colocou sua taça sobre a mesa com uma delicadeza exagerada. Henrique, querido, você teve um dia estressante. Não acha que sua mente pode estar... Ele tem uma marca de nascença. Henrique a interrompeu, virando-se para encará-la. Exatamente igual à minha. O rosto de Júlia permaneceu impassível, mas algo fliquerou em seus olhos. Tão rápido que poderia ter sido apenas um truque da iluminação. E o que você pretende fazer com essa informação? A pergunta pairou no ar como fumaça, densa e sufocante. O que ele pretendia fazer? As últimas 5 horas haviam sido um turbilhão de memórias e questionamentos. Cada momento com Laura, cada discussão, cada acusação que havia feito, tudo agora parecia distorcido, visto através de uma lente embaçada pela possibilidade de ter um filho. Preciso saber a verdade. Ele respondeu finalmente, sua voz rouca. Preciso entender por que ela nunca me contou. Júlia se aproximou, seus dedos traçando um caminho suave pelo braço dele. Amor, pense bem. Se ela nunca contou, deve haver um motivo. Talvez nem seja o que você está pensando. E mesmo que seja, ela escolheu não ter você na vida dessa criança. Você realmente quer abrir essa porta? Mas Henrique já não ouvia. Sua mente havia voltado para aquela última noite com Laura, quando tudo desmoronou. As acusações de traição, os documentos que provavam seu suposto envolvimento com outro homem, a forma como ela havia chorado, negando tudo, mas ele estava cego demais pela raiva para escutar. Ricardo, ele murmurou pegando seu celular. O nome de seu assistente pessoal apareceu na tela. 3 toques depois, mesmo sendo quase 3 da manhã, Ricardo atendeu. Preciso que você descubra tudo sobre Laura Mendes nos últimos 5 anos. Ele ordenou, ignorando o olhar penetrante de Júlia. Onde ela mora, onde trabalha, tudo sobre o filho dela. Henrique. Júlia tentou intervir, mas ele ergueu a mão silenciando-a. E Ricardo, seja discreto. Não quero que ela saiba que estou procurando. Desligou o telefone e finalmente tomou um gole do uísque, sentindo o líquido queimar sua garganta. Você está obsessivo, Júlia comentou, sua voz agora carregando uma ponta de irritação. Isso foi há tanto tempo, por que não deixa o passado no passado? Henrique a encarou, e pela primeira vez naquela noite, viu algo em seus olhos que o incomodou. Não era preocupação, era cálculo. Porque, se aquele menino for meu filho, o passado nunca esteve realmente no passado. Afastou-se dela e caminhou até seu escritório particular, trancando a porta atrás de si. Ali, sozinho com seus pensamentos, permitiu-se lembrar de Laura não como a mulher que supostamente o traíra, mas como a pessoa que um dia havia amado profundamente. A mesma pessoa que agora, aparentemente, criava sozinha um menino que poderia ser seu filho. O sol começava a nascer sobre o Rio de Janeiro quando Henrique finalmente se permitiu deitar. Mas o sono não veio. Em sua mente, a imagem do menino, com a marca de nascença, se misturava com memórias de Laura, criando um mosaico de possibilidades e arrependimentos que o atormentaria pelos dias seguintes. E em algum lugar da cidade, em um apartamento muito diferente de sua cobertura luxuosa, Laura também estava acordada, segurando uma antiga fotografia e se perguntando se havia feito a escolha certa ao manter seu segredo por tanto tempo. A pasta que Ricardo depositou sobre a mesa de Henrique parecia insignificante demais para conter o peso das informações que guardava. Era uma terça-feira comum no escritório da Cavalcante Investments, o burburinho do mercado financeiro filtrado pelas janelas duplas do 3º andar. Mas para Henrique, o mundo havia pausado momentaneamente. Consegui reunir tudo o que a senhora pediu. Ricardo ajustou os óculos, consultando suas anotações.
Laura Mendes, 38 anos. Atualmente trabalha em 2 empresas de limpeza terceirizadas. Durante o dia, na rede de hospitais São Lucas, e à noite, faz eventos especiais para a Premium Services, que é a empresa que prestava serviço no baile. Henrique folheou os primeiros documentos, sua expressão endurecendo a cada página. Comprovantes de residência mostravam um pequeno apartamento em Del Castilho, região norte do Rio. Extratos bancários revelavam uma vida de economia rigorosa. Recibos de farmácia, material escolar, uniforme. O menino, sua voz saiu mais rouca que o normal. O que descobriu sobre ele? Ricardo pigarreou, parecendo ligeiramente desconfortável. Miguel Mendes, 5 anos e 4 meses. Está matriculado na Escola Municipal Professor Paulo Freire. É um aluno exemplar, segundo os registros que consegui acessar. E ele hesitou por um momento. O registro de nascimento não possui nome do pai. A informação atingiu Henrique como um soco no estômago. 5 anos e 4 meses. A conta batia perfeitamente com seu último encontro com Laura. As últimas dúvidas que ainda pudesse ter sobre a paternidade de Miguel começavam a se dissipar. Há mais uma coisa, senhor, Ricardo continuou, sua voz agora mais baixa. Nos meses seguintes à separação, encontrei registros de diversas tentativas da senhora Laura de entrar em contato com o escritório. Ligações, e-mails, até mesmo algumas visitas. Mas aparentemente todas foram barradas ou não chegaram até o senhor. Henrique ergueu os olhos bruscamente. Como assim barradas? Por quem? Os registros não são claros quanto a isso, Ricardo. Ajustou novamente os óculos. Um tique nervoso que surgiu quando precisava dar notícias delicadas. Mas todos os contatos foram marcados como não prioritários ou resolvidos no sistema, sem nunca chegarem à sua mesa. O executivo recostou-se em sua cadeira, sentindo o couro italiano ceder sob seu peso. Sua mente vagou para Mônica, sua antiga secretária, que havia se aposentado há 2 anos. Ela sempre foi extremamente eficiente em filtrar seus contatos, especialmente após... Uma suspeita começou a se formar em sua mente, mas foi interrompida pela entrada de Júlia em seu escritório. Ela vestia um conjunto Chanel azul marinho, que combinava perfeitamente com a decoração minimalista do ambiente. Querido, não esquece que temos almoço com os investidores do... Ela parou ao ver a pasta aberta sobre a mesa, seu olhar endurecendo, por uma fração de segundo antes de voltar ao normal. Oh, desculpe, não sabia que estava em reunião. Ricardo rapidamente recolheu suas anotações. Já estava de saída, senhora Montenegro. Com licença. Assim que a porta se fechou, Júlia aproximou-se da mesa, seus dedos deslizando sobre a pasta. Então, encontrou o que procurava? Algumas coisas, Henrique respondeu vagamente, observando atentamente suas reações. Aparentemente, Laura tentou me contatar várias vezes depois da separação. Curioso eu nunca ter sabido disso. Ora, querido, Júlia sorriu, sentando-se na borda da mesa. Você estava arrasado na época. Todos nós tentamos protegê-lo de mais drama. Você sabe como ela pode ser manipuladora. A escolha da palavra fez algo vibrar na memória de Henrique. Manipuladora. Era exatamente como Júlia havia descrito. Laura, anos atrás, quando apresentou aquelas fotos, aqueles e-mails que supostamente provavam sua infidelidade. O menino tem 5 anos, ele disse abruptamente, observando o rosto de Júlia. E tem minha marca de nascença. Por um momento, muito breve, algo similar ao pânico cruzou os olhos de Júlia. Mas sua recuperação foi instantânea. Henrique, por favor, você realmente vai se deixar envolver por isso, depois de tudo que ela fez? E o que exatamente ela fez, Júlia? Henrique levantou-se caminhando até a janela. O Rio de Janeiro se estendia abaixo, uma colcha de retalhos de concreto e mar.
Porque quanto mais eu penso nisso, menos sentido faz. Laura nunca foi de mentir, nunca foi interesseira, e agora descubro que ela tentou me contatar diversas vezes. Ela traiu você. Júlia elevou a voz. Algo raro em seu comportamento sempre controlado. Eu mesma vi as provas, você viu as provas. Vai deixar que ela manipule você novamente? Henrique virou-se lentamente. As provas que você encontrou, você quer dizer? O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para cortar com uma faca. Júlia recompôs-se rapidamente, ajustando o blazer com dedos que tremiam levemente. Temos um almoço importante em 40 minutos, ela disse, sua voz voltando ao tom profissional de sempre. Sugiro que você se concentre no que realmente importa. Sua empresa precisa de você focado. Ela saiu do escritório sem esperar resposta, seus saltos ecoando pelo corredor. Henrique voltou sua atenção para a pasta sobre a mesa, especialmente para uma pequena fotografia escolar de Miguel. O menino sorria para a câmera, exibindo uma falha nos dentes da frente. Seus olhos, os mesmos olhos de Henrique, brilhando com alegria infantil. Pegando seu celular, ele digitou uma mensagem para Ricardo. Preciso do endereço da escola do Miguel e quero todos os registros de comunicação da época da separação. Todos eles. A resposta veio quase instantaneamente. Sim, senhor. Mas, uma coisa. A senhora Mônica, sua antiga secretária, disse que gostaria de conversar com o senhor. Disse que é importante. Henrique olhou novamente para a foto de Miguel, depois para a porta por onde Júlia havia saído. As peças começavam a se encaixar, formando um quebra-cabeça que ele não tinha certeza se estava preparado para ver completo. Mas agora não havia mais volta. A verdade, como um rio represado por tempo demais, começava a encontrar suas próprias fissuras para escapar. O Café Colombo, no centro do Rio, mantinha sua elegância arte nouveau intacta, como se o tempo tivesse decidido fazer uma gentileza àquele pedaço da cidade. Mônica já estava lá quando Henrique chegou, suas mãos enrugadas envolvendo uma xícara de chá. Aos 68 anos, ela mantinha a mesma postura digna que havia caracterizado seus 20 anos como secretária executiva da Cavalcante Investments. O senhor não mudou nada, Dr. Henrique. Ela sorriu, indicando a cadeira à sua frente. Exceto talvez por mais alguns fios grisalhos. Henrique sentou-se, notando como ela parecia simultaneamente relaxada e tensa, como alguém que carrega um peso há muito tempo e finalmente vê a chance de compartilhá-lo. Ricardo me disse que você queria me ver. Ele foi direto ao assunto. Tem algo a ver com Laura? O sorriso de Mônica desapareceu gradualmente, sempre tão perspicaz. Ela remexeu em sua bolsa, retirando um envelope amarelado. Guardei isso por 5 anos. Talvez não devesse ter guardado, mas na época achei que estava fazendo o certo. Henrique pegou o envelope com mãos que tremiam levemente. Dentro, encontrou várias folhas de papel. Algumas eram e-mails impressos, outras eram anotações manuscritas com a letra característica de Mônica. São todos os registros das tentativas de contato da Laura. Mônica explicou, sua voz baixa. Os originais, não os que foram alterados no MUSE. Sistema. Henrique começou a ler. A primeira mensagem era de apenas 2 semanas após a separação. Henrique, preciso falar com você urgentemente. É sobre algo que vai mudar nossas vidas. Por favor, me dê apenas 5 minutos. Laura. Havia dezenas de mensagens similares, cada uma mais desesperada que a anterior. A última era de 4 meses depois. Essa é minha última tentativa. Você tem o direito de saber sobre o bebê, mas não posso mais implorar para ser ouvida. Se um dia quiser saber a verdade, você sabe onde me encontrar. Ela tentou te contar sobre a gravidez, Mônica disse suavemente, observando o rosto pálido de Henrique. Mas as mensagens nunca chegaram até você. Por quê? A voz de Henrique saiu estrangulada. Por que você não me mostrou isso?
Mônica tomou um longo gole de seu chá antes de responder. Porque a senhorita Montenegro, Júlia, me convenceu que era o melhor para todos. Ela disse que Laura estava tentando manipular você, que a gravidez provavelmente nem era verdadeira, que seria apenas mais uma tentativa de conseguir dinheiro. E você acreditou nela? Não, Mônica respondeu, surpreendendo-o. Não acreditei, mas ela tinha influência, documentos comprometedores sobre meu filho, que na época enfrentava problemas com drogas. Ela deixou claro que poderia usar isso se eu não cooperasse. Henrique sentiu seu estômago revirar. A imagem cuidadosamente construída que tinha de Júlia começava a se despedaçar, revelando algo muito mais sinistro por baixo. Não foi só isso, Mônica continuou, agora que havia começado, parecia determinada a contar tudo. As provas da suposta traição da Laura, Júlia as trouxe para mim primeiro, pediu que eu as encontrasse e mostrasse para você. Era tudo parte do plano dela. Que plano? De se aproximar de você. Ela já estava de olho na empresa, na sua posição. Laura era um obstáculo. Uma esposa que realmente te amava, que não se impressionava com dinheiro ou status. Júlia precisava removê-la do caminho. Henrique fechou os olhos, memórias invadindo sua mente. Como não percebeu? Júlia havia aparecido em sua vida exatamente quando estava mais vulnerável, oferecendo compreensão, apoio e alimentando constantemente sua raiva contra Laura. Por que está me contando isso agora? Ele perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Porque vi o menino, Mônica sorriu tristemente. No aniversário do meu neto, no mês passado, eles estudam na mesma escola. Quando vi a marca no pescoço dele, ela alcançou a mão de Henrique sobre a mesa. Não podia morrer carregando esse segredo. O celular de Henrique vibrou. Era uma mensagem de Júlia perguntando onde ele estava. Ignorou-a. Tem mais uma coisa que você precisa saber, Mônica disse, sua voz agora urgente. Júlia não parou por aí. Mesmo depois que Laura desistiu de tentar contato, ela continuou monitorando-a. Tenho razões para acreditar que foi ela quem garantiu que Laura só conseguisse empregos que a mantivessem invisível. Como assim? Sempre que Laura conseguia algo melhor, misteriosamente surgia alguma referência negativa, algum problema em seu histórico. Júlia queria garantir que ela nunca tivesse condições de se aproximar do seu círculo social novamente. Mônica hesitou, exceto que agora ela conseguiu um trabalho que a levou direto para o baile. Henrique completou, entendendo finalmente. Foi um acidente que Júlia não pôde prever. O som da porcelana tilintando fez os dois olharem para as mãos de Henrique. Ele apertava a xícara com tanta força que seus dedos haviam ficado brancos. O que pretende fazer agora? Mônica perguntou suavemente. Henrique olhou para os documentos em sua frente, para as mensagens desesperadas de Laura, para os 5 anos perdidos que nunca poderia recuperar. Vou consertar isso, ele disse, sua voz carregando uma determinação que não sentia há anos. Não sei como ainda, mas vou consertar. Quando saiu do Café Colombo, o sol da tarde já começava a se pôr, pintando o céu do rio em tons de laranja e rosa. Em seu bolso, o celular continuava vibrando com mensagens de Júlia, mas Henrique mal as notava. Sua mente estava focada em uma única coisa: encontrar Laura e, dessa vez, realmente escutar o que ela tinha a dizer. O Hospital São Lucas não era o tipo de lugar que Henrique costumava frequentar. Sentado em seu Porsche Cayenne no estacionamento, ele se sentia deslocado entre os carros populares e as ambulâncias que ocasionalmente chegavam com suas sirenes. Consultou o relógio, 15h45. Segundo as informações de Ricardo, o turno de Laura terminaria em 15 minutos. Suas mãos suavam no volante de couro italiano. Havia ensaiado mentalmente este momento dezenas de vezes desde sua conversa com Mônica,
mas cada versão parecia mais inadequada que a anterior. Como se desculpar por 5 anos de ausência? Como explicar que havia sido enganado, manipulado, cego por seu próprio orgulho? Um movimento no espelho retrovisor captou sua atenção. Laura saía pelo portão de serviço, o uniforme azul claro trocado por jeans e uma blusa simples. Seus cabelos, agora mais curtos do que ele se lembrava, estavam presos em um coque desalinhado. Mesmo à distância, Henrique podia ver o cansaço em seus movimentos. Antes que perdesse a coragem, saiu do carro. "Laura!" Ela congelou ao som de sua voz, seus ombros tensionando visivelmente antes de se virar. Seus olhos, os mesmos que haviam assombrado seus sonhos por anos, encontraram os dele com uma mistura de surpresa e apreensão. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz era controlada, mas Henrique conhecia aquele tom. Era o mesmo que ela usava quando estava se protegendo. "Precisamos conversar." Ele deu um passo em sua direção, notando como ela instintivamente recuou. "Sobre Miguel." O nome causou uma mudança imediata em sua postura. "Não," ela disse firmemente. "Não temos nada para conversar sobre ele. Ele é meu filho, não é?" As palavras saíram mais bruscas do que pretendia, ecoando no estacionamento quase vazio. Laura olhou ao redor, claramente desconfortável com a situação. Alguns colegas de trabalho passavam, lançando olhares curiosos para a cena. "Aqui não," ela finalmente disse. "Tem uma lanchonete na próxima quadra." O estabelecimento era simples, com mesas de fórmica e ventiladores de teto que faziam um barulho rítmico. Laura pediu um café enquanto Henrique apenas balançou a cabeça quando a garçonete se aproximou. "Por que nunca me contou?" ele perguntou assim que ficaram sozinhos. Laura soltou uma risada sem humor. "Nunca te contei?" "Eu tentei, Henrique. Dezenas de vezes. Você estava ocupado demais acreditando nas mentiras da sua namorada para me ouvir." "Eu sei." Ele passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso de cada decisão errada que havia tomado. "Mônica me mostrou tudo. Os e-mails, as mensagens. Júlia bloqueou todas as suas tentativas de contato." "E isso deveria me fazer sentir melhor?" Laura tomou um gole de seu café, suas mãos tremendo levemente. "Que você foi manipulado, que não teve culpa. Você escolheu acreditar nela, Henrique. Escolheu aceitar aquelas provas ridículas sem me dar o benefício da dúvida." Cada palavra era como uma punhalada, principalmente porque ele sabia que eram verdadeiras. "Eu sei que errei." Sua voz saiu rouca. "Mas agora que sei a verdade, quero fazer parte da vida dele." "Parte da vida dele?" Laura colocou a xícara na mesa com força suficiente para fazer o líquido derramar. "Ele tem 5 anos, Henrique. 5 anos nos quais eu trabalhei em 2, às vezes 3 empregos para sustentá-lo. 5 anos de aniversários, de febres, de primeiras palavras e primeiros passos. Onde você estava?" "Eu não sabia, mas deveria ter sabido." Ela o interrompeu, lágrimas de raiva brilhando em seus olhos. "Você me conhecia, Henrique. 10 anos juntos. E você acreditou que eu seria capaz de te trair? De te enganar? Que tipo de pessoa você pensou que eu era?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lá fora, a vida do Rio continuava. Buzinas, vozes, o som distante do trem. Mas na mesa da lanchonete, o tempo parecia ter parado. "Miguel, pergunta sobre você." Laura finalmente disse, sua voz mais suave. "Não sobre você especificamente, mas sobre o pai dele. O que devo dizer a ele? Que o pai preferiu acreditar em uma mulher que mal conhecia, a confiar na pessoa com quem dividiu uma década de vida." Henrique sentiu seus olhos arderem. "Diga que o pai dele cometeu o maior erro de sua vida, mas que quer uma chance de consertar as coisas." "Não é tão simples." Laura suspirou, parecendo subitamente exausta. "Ele é uma criança sensível, Henrique.
Não posso permitir que você entre na vida dele apenas para descobrir que é difícil demais, que não é o que você esperava. Eu não vou desistir. Ele se inclinou sobre a mesa. Farei o que for preciso para provar que estou falando sério. Terapia, mediação, o que você quiser. Laura o estudou por um longo momento, como se tentasse enxergar além da superfície, além do terno caro e do relógio de luxo, procurando vestígios do homem que um dia havia amado. Vou pensar, ela finalmente disse, levantando-se. Mas tenho uma condição. Resolva primeiro a situação com Júlia. Não quero meu filho envolvido em nenhum drama ou jogos de poder. Henrique assentiu, entendendo a mensagem implícita. Antes de poder reconstruir qualquer coisa, precisaria limpar os escombros do passado. Laura pegou sua bolsa, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Ele tem seus olhos, sabia? E seu sorriso. Às vezes dói olhar para ele e ver você. Com essas palavras, ela saiu, deixando Henrique sozinho com o peso de suas revelações e a certeza de que o caminho para a redenção seria muito mais complexo do que imaginou. O jantar na cobertura do Leblon transcorria em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo tilintar dos talheres contra a porcelana francesa. Júlia bebericava seu vinho tinto, lançando olhares ocasionais para Henrique, que mal havia tocado, em seu prato. Você anda distante, ela comentou, sua voz melodiosa contrastando com a tensão no ar. É por causa da empresa? Ouvi dizer que as ações caíram 2 pontos hoje. Henrique levantou os olhos do prato, estudando a mulher, sua frente. Como não perceber antes? A calculada preocupação em sua voz, o jeito como cada gesto parecia ensaiado para produzir o efeito desejado. Não, ele respondeu, colocando os talheres sobre a mesa. É por causa das mentiras. Júlia congelou com a taça a meio caminho dos lábios. Que mentiras! Em resposta, Henrique tirou do bolso do paletó o envelope que Mônica lhe dera. Espalhou seu conteúdo sobre a mesa, os papéis deslizando entre os pratos caros e os arranjos de orquídeas. Todas elas. Sua voz saiu controlada, mas carregada de uma raiva fria. As mensagens bloqueadas de Laura, a chantagem contra Mônica, as provas forjadas de traição. O rosto de Júlia empalideceu levemente, mas sua compostura permaneceu intacta. Então a velha finalmente falou. Imaginei que isso aconteceria depois que você começou a fazer perguntas. Por quê? Henrique exigiu, suas mãos pressionando a mesa com força. Por que fazer tudo isso? Um sorriso fino se formou nos lábios de Júlia. Ela se recostou na cadeira, abandonando a máscara de preocupação que usava momentos antes. Por quê? Porque você era o prêmio perfeito, Henrique, CEO de uma das maiores empresas de investimentos do país, influente, rico, mas preso a uma mulher que não tinha a menor ambição. Ela deu de ombros como se discutisse o clima. Laura era inadequada para alguém como você. Ela te puxava para baixo com aquele idealismo tolo dela. Ela estava grávida, Henrique's voz tremeu. Você sabia que ela estava grávida do meu filho, e mesmo assim, especialmente por isso, Júlia o interrompeu, seus olhos agora frios, como gelo. Um filho dela seria um vínculo permanente. Você acha que conseguiria ter construído o império que tem hoje se estivesse preso a uma família tradicional? Se tivesse que dividir seu tempo entre reuniões de negócios e reuniões escolares? Henrique sentiu seu estômago revirar. A frieza com que ela falava, a facilidade com que admitia suas manipulações, era perturbadora. Você destruiu a vida dela, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de raiva. Garantiu que ela só conseguisse empregos que a mantivessem longe de mim. Júlia riu, um som musical que agora soava como unhas arranhando um quadro. Destruí? Pelo contrário, dei a ela exatamente o que ela sempre disse que queria. Uma vida simples, sem luxos ou complicações. Ela sempre criticou nosso estilo de vida, não é?
Bem, agora ela tem autenticidade de sobra. Como você pode ser tão prática? Júlia completou, servindo-se de mais vinho com elegância estudada. Alguém precisava ser. Você tem ideia do que aconteceria com as ações da empresa se descobrissem que o grande Henrique Cavalcante tem um filho bastardo com uma faxineira? O mercado é cruel com escândalos, querido. Ele não é bastardo. Henrique levantou-se bruscamente. Sua cadeira arranhando o piso de mármore. É meu filho. E quanto ao mercado, talvez esteja na hora de ele aprender que CEOs também são humanos. Pela primeira vez, algo similar ao medo passou pelos olhos de Júlia. O que você pretende fazer? Primeiro, isso. Ele tirou o outro, envelope do paletó, e o jogou sobre a mesa. São os documentos anulando sua participação na empresa e terminando nosso relacionamento. Meus advogados já foram notificados sobre suas atividades dos últimos anos. Júlia abriu o envelope com dedos que agora tremiam visivelmente. Seus olhos correram pelos documentos, arregalando-se à medida que compreendia as implicações. Você não pode fazer isso, ela sibilou. Tenho informações que podem destruir você. Vá em frente. Henrique respondeu calmamente. Exponha tudo, porque quando fizer isso, também exponho como você manipulou evidências, chantageou funcionários e sabotou ativamente a carreira de Laura por anos. Tenho certeza que o mercado financeiro adoraria saber sobre ética empresarial. Júlia levantou-se também, seu rosto uma máscara de fúria contida. Você vai se arrepender disso. Tudo que construímos. Não, ele a interrompeu. Tudo que eu construí, você apenas se aproveitou e agora acabou. Ele caminhou até a porta, parando apenas para acrescentar. Você tem 24 horas para retirar suas coisas do apartamento. Depois disso, a segurança tem ordens para não permitir sua entrada. Isso não vai trazer seu filho de volta, ela gritou às suas costas. Não vai apagar os anos perdidos. Henrique parou, sua mão na maçaneta. Não, não vai. Mas é um começo. Quando a porta se fechou atrás dele, o som ecoou pelo apartamento como um ponto final. Através das janelas panorâmicas, as luzes do rio cintilavam como sempre, indiferentes ao drama que se desenrolava tantos andares acima do asfalto. Júlia permaneceu imóvel por longos minutos, os documentos amassados em suas mãos trêmulas. No reflexo da janela, sua imagem perfeita finalmente começava a mostrar rachaduras, como uma máscara de porcelana prestes a se despedaçar. A Escola Municipal Professor Paulo Freire era um prédio simples de 2 andares, pintado em tons de azul claro e branco. Henrique estacionou seu carro do outro lado da rua, observando as crianças que saíam pelos portões às 3 da tarde, algumas correndo em direção aos pais que as esperavam, outras em grupos barulhentos conversando sobre o dia. Laura havia finalmente concordado em deixá-lo conhecer Miguel, após 2 semanas de conversas mediadas por uma terapeuta familiar. Uma condição era clara: o encontro seria no ambiente familiar da escola, com ela presente, e duraria apenas o tempo que Miguel se sentisse confortável. Henrique ajustou a gravata. Havia trocado seu habitual terno por uma camisa casual e calça social, tentando parecer menos intimidador. Em suas mãos, uma pequena caixa embrulhada tremia levemente. Dentro estava um carrinho de controle remoto, escolhido após horas de pesquisa sobre brinquedos adequados para crianças de 5 anos. Ele gosta de carros, Laura havia mencionado em uma de suas conversas, quase que casualmente. Especialmente os vermelhos. Um movimento na entrada da escola chamou sua atenção. Laura emergia do portão, segurando a mão de Miguel. O menino usava o uniforme escolar, shorts azuis e camiseta branca com o logotipo da escola, e carregava uma mochila dos Vingadores que parecia grande demais para seu corpo pequeno.
Henrique sentiu seu coração acelerar. Visto de perto, a semelhança era ainda mais impressionante. O mesmo formato de rosto, o mesmo queixo teimoso que sua mãe sempre dizia que ele tinha herdado do avô. Laura o avistou e murmurou algo para Miguel, que olhou em sua direção com curiosidade evidente. Henrique atravessou a rua, suas pernas parecendo feitas de gelatina. Oi, ele disse, sua voz saindo mais rouca que o normal. Miguel se escondeu parcialmente atrás da perna de Laura, mas seus olhos, os mesmos olhos de Henrique, estudavam o homem à sua frente com interesse. Miguel, Laura falou suavemente, esse é o Henrique. Lembra que conversamos sobre ele? O menino assentiu lentamente. Você é meu pai? A pergunta tão direta e inocente atingiu Henrique como um soco no estômago. Sim, ele conseguiu responder. Eu trouxe algo para você. Ele estendeu o pacote, que Miguel pegou após um olhar de confirmação para a mãe. Seus dedos pequenos rasgaram o papel com a ansiedade típica da idade. Um carrinho de controle. A exclamação veio acompanhada do primeiro sorriso genuíno, revelando a falha nos dentes da frente que Henrique já conhecia da foto. E é vermelho! Que coincidência, Laura murmurou, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Podemos testá-lo? Henrique perguntou, olhando para Laura em busca de aprovação. Ela assentiu. Tem uma praça aqui perto. 15 minutos. A praça era pequena, com alguns bancos de madeira e uma área pavimentada perfeita para carrinhos de controle remoto. Miguel, inicialmente tímido, foi se soltando à medida que Henrique mostrava como usar o controle. Mais rápido! Ele ria enquanto o carrinho fazia curvas fechadas ao redor dos bancos. Henrique se pegou rindo também, ensinando truques que havia aprendido com seus próprios carrinhos de controle na infância. Laura observava de um dos bancos, sua expressão uma mistura complexa de emoções. Você trabalha naquele prédio grande de vidro? Miguel perguntou de repente, seus olhos fixos no carrinho que agora fazia zigue-zague. Sim, trabalho. Mamãe disse que você ajuda pessoas com dinheiro. Henrique lançou um olhar surpreso para Laura, que deu de ombros. É mais ou menos isso. Eu ajudo pessoas a cuidarem melhor do dinheiro delas. Legal, Miguel respondeu. Embora fosse óbvio que o conceito ainda era abstrato demais para ele. Eu quero ser astronauta, ou veterinário, ou os dois. Astronauta veterinário. Henrique sorriu. Seria útil se encontrássemos animais no espaço. Miguel riu, um som cristalino que fez algo apertar no peito de Henrique. Quantas risadas! Assim ele havia perdido? Os 15 minutos acabaram, Laura anunciou suavemente. Ah, mãe, só mais um pouquinho. Miguel protestou, mas já começava a recolher o carrinho, demonstrando uma disciplina que surpreendeu Henrique. Podemos fazer isso de novo? Henrique perguntou, a pergunta dirigida tanto a Laura quanto a Miguel. O menino olhou, esperançoso para a mãe. Laura hesitou por um momento antes de responder. Vamos ver como você se comporta na escola essa semana, Miguel. Se a professora der boas notícias, talvez possamos combinar outro encontro no fim de semana. Miguel assentiu solenemente, como se acabasse de fechar um acordo de negócios. Guardou o carrinho na caixa com cuidado e, após um momento de hesitação, deu um abraço rápido em Henrique. Obrigado pelo presente, pai. Foi um abraço breve, quase tímido, mas para Henrique foi como se o mundo inteiro tivesse parado por aquele instante. Quando se separaram, ele precisou piscar várias vezes para afastar a umidade de seus olhos. Observou Laura e Miguel se afastarem. Em direção ao ponto de ônibus, o menino já tagarelando animadamente sobre mostrar o carrinho para seus amigos. Apenas, quando eles desapareceram na esquina, Henrique permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de seu advogado informando que Júlia havia finalmente assinado os documentos de dissolução da sociedade.
Em outros tempos, isso teria sido sua principal preocupação. Agora, parecia quase irrelevante comparado aos 15 minutos que acabara de vivenciar. Voltando para seu carro, Henrique percebeu que pela primeira vez em anos sentia algo que havia esquecido como era: esperança. O pequeno apartamento em Del Castillo era tão diferente de tudo que Henrique conhecia que ele precisou de alguns momentos para processar o ambiente. As paredes, pintadas de um amarelo suave, exibiam desenhos coloridos feitos por Miguel, cuidadosamente fixados com fita adesiva. Um sofá gasto, mas limpo, ocupava a maior parte da sala, e uma estante simples abrigava livros infantis e alguns troféus escolares. "Desculpe a bagunça", Laura disse, recolhendo alguns brinquedos do chão. "Não estamos acostumados a receber visitas." Era a primeira vez que ela permitia que Henrique visitasse sua casa, após um mês de encontros supervisionados com Miguel. O terapeuta havia sugerido que conhecer o ambiente onde o filho crescia seria importante para entender seu mundo. "Pai, vem ver meu quarto", Miguel chamou, puxando Henrique pela mão com a empolgação característica de seus 5 anos. O quarto era pequeno, mas acolhedor. Uma cama com coberta dos Vingadores, uma escrivaninha onde livros escolares dividiam, espaço com desenhos e uma prateleira repleta de carrinhos, incluindo o vermelho de controle remoto, ocupando um lugar de destaque. "Olha, fiz um desenho da gente." Miguel apontou para um papel colado na parede. 3 figuras palitos sorriam. Uma maior com cabelos longos marrons, Laura. Uma pequena com um uniforme escolar, Miguel. E uma alta de terno, Henrique. "É muito bonito." Henrique sentiu sua garganta apertar. Era a primeira vez que Miguel o incluía em uma representação de sua família. "Miguel", Laura chamou da porta. "Hora do banho. Você tem aula amanhã cedo." "Ah, mãe, o pai acabou de chegar." "Sem discussão, mocinho. O pai pode voltar outro dia." Henrique observou a interação com uma mistura de admiração e tristeza. Laura era uma mãe extraordinária, mantendo rotinas e limites mesmo quando seria mais fácil ceder. O tipo de mãe que ele deveria ter ajudado a ser desde o início. Enquanto Miguel tomava banho, Henrique e Laura sentaram-se na pequena cozinha. Ela preparou café. Não o expresso importado que ele estava acostumado, mas um café coado simples, que por algum motivo pareceu mais reconfortante. "Ele está se saindo bem na escola", Laura comentou, quebrando o silêncio. "A professora disse que ele está mais concentrado nas aulas." "Deve ser por causa do acordo do carrinho." Henrique sorriu. "Ele leva isso muito a sério." "Ele leva tudo a sério", Laura suspirou. "Às vezes até demais. Acho que cresceu rápido demais, sabe? Tendo que entender desde cedo que nem sempre podemos ter o que queremos." A culpa atingiu Henrique como uma onda. Quantas vezes Miguel deve ter pedido por coisas que Laura não podia dar? Quantos não ela teve que dizer enquanto trabalhava em 2 empregos? "Laura, eu queria..." "Não", ela o interrompeu suavemente. "Não quero seu dinheiro, Henrique. Não é sobre isso. Mas ele é meu filho também. Tenho responsabilidades." "Tem", ela concordou. "Mas não são apenas financeiras. Miguel precisa de presença, de consistência. Precisa saber que você vai estar aqui não só nos momentos bons, mas também quando ele tirar uma nota ruim ou quando estiver doente às 3 da manhã. Como se para ilustrar o ponto, o celular de Henrique vibrou. Era seu diretor financeiro, alertando sobre uma reunião emergencial com investidores chineses. "Preciso ir", ele disse, o conflito evidente em sua voz. "Tem uma situação na empresa." Laura assentiu, um sorriso triste em seus lábios. "É exatamente sobre isso que estou falando. Posso pelo menos me despedir dele?" "Claro." Miguel já estava de pijama, cabelos úmidos do banho, quando Henrique entrou no quarto. "Preciso ir, campeão. Tenho uma reunião importante." "Mais importante que eu?"
A pergunta inocente atingiu Henrique como um soco no estômago. Não, ele respondeu firmemente, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. Nada é mais importante que você, mas às vezes os adultos têm responsabilidades que não podem ignorar. Prometo compensar no fim de semana, ok? Miguel assentiu, mas Henrique notou a sombra de desapontamento em seus olhos, os mesmos olhos que via no espelho todas as manhãs. No caminho para o escritório, Henrique não conseguia parar de pensar na pergunta de Miguel. Era fácil dizer que o filho era sua prioridade, mas suas ações ainda refletiam o homem que era antes, o homem que media sucesso em números e aquisições. Seu celular tocou novamente. Era Ricardo. Senhor, os chineses já estão na linha e a senhorita Montenegro deu uma entrevista para a Valor Econômico. Ela fez algumas alegações sobre a gestão da empresa que estão preocupando os acionistas. Henrique fechou os olhos por um momento. Júlia estava cumprindo sua promessa de vingança, tentando atingi-lo onde sempre foi mais vulnerável, sua reputação profissional. Diga a eles que estarei lá em 20 minutos, ele respondeu, virando o carro na direção do centro. Mas enquanto dirigia, sua mente continuava no pequeno apartamento em Del Castillo, onde um menino de 5 anos provavelmente adormeceria, se perguntando se seu pai realmente voltaria no fim de semana, ou se essa seria apenas mais uma promessa de adulto que ficaria pelo caminho. A sala de reuniões, no 30º andar da Cavalcante Investments, fervilhava de tensão. As manchetes do Valor Econômico projetadas na tela não deixavam dúvidas sobre a gravidade da situação. Ex-diretora revela irregularidades em maior gestora do país e Cavalcante Investments sob investigação. O que está por trás do império financeiro? As ações caíram 12% só esta manhã, um dos diretores anunciou, seu rosto vermelho de preocupação. Os chineses cancelaram o acordo e 3 dos maiores fundos de pensão estão ameaçando retirar seus investimentos. Henrique observava a agitação ao seu redor com uma calma que surpreendeu até a ele mesmo. Há algumas semanas, uma crise dessas o teria consumido por completo. Agora, sua mente divagava para o desenho na parede do quarto de Miguel. 3 figuras palitos sorridentes, uma família que apenas começava a se reconectar. Júlia Montenegro apresentou documentos que sugerem manipulação de resultados. Nos últimos 3 anos, o diretor jurídico continuou. São alegações sérias e a CVM já sinalizou que vai abrir uma investigação formal. Os documentos são falsos, Henrique finalmente falou, sua voz cortando o burburinho da sala. Assim como foram falsas as provas que ela fabricou há 5 anos para me separar de minha ex-esposa. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Era a primeira vez que Henrique mencionava publicamente sua vida pessoal em uma reunião de diretoria. Senhor Cavalcante, o diretor financeiro pigarreou desconfortável. Com todo respeito, questões pessoais não deveriam... Pelo contrário, Henrique o interrompeu, levantando-se. É exatamente sobre questões pessoais que precisamos falar. Porque foi ignorando o pessoal em favor do profissional que permiti que pessoas como Júlia Montenegro tivessem tanto poder sobre nossas vidas. Ele caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia abaixo. Em algum lugar lá embaixo, Miguel provavelmente estava em sua sala de aula, talvez desenhando mais uma família palito. Vou contar uma história, ele continuou, virando-se para encarar seus diretores. A história de como deixei uma mulher ambiciosa me manipular a ponto de abandonar meu próprio filho ainda não nascido. De como construí um império financeiro enquanto uma criança crescia sem pai do outro lado da cidade. Nos minutos seguintes, Henrique relatou tudo. As manipulações de Júlia, as provas forjadas, os anos de sabotagem contra Laura. Quando
Terminou, o silêncio na sala era diferente, carregado de uma mistura de choque e compreensão. O que pretende fazer? Ricardo, que observava tudo de um canto, finalmente perguntou. A verdade, Henrique respondeu simplesmente. Vou contar tudo à imprensa. Como Júlia manipulou documentos no passado, como tentou chantagear funcionários, como está tentando agora destruir a empresa por vingança. Mas isso vai expor sua vida pessoal, outro diretor alertou. A história do seu filho vai se tornar pública. Sim, Henrique sorriu levemente. E sabe de uma coisa? Já está mais que na hora. Talvez outros pais em posições como a minha percebam que não precisam escolher entre sucesso profissional e presença familiar. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Laura com uma foto. Miguel segurando um papel, sorrindo orgulhoso. Nota máxima em matemática. Senhores, Henrique guardou o celular, sua decisão fortalecida. Passei anos construindo essa empresa, baseado em transparência e confiança com nossos investidores. Não vou permitir que Júlia destrua isso com mentiras, mas também não vou mais sacrificar o que realmente importa pelo que apenas parece importante. Ele pegou sua pasta e se dirigiu à porta. Ricardo, prepare uma coletiva de imprensa para amanhã. Vou contar nossa versão da história. Mas, senhor, o diretor financeiro protestou, amanhã é sábado. Exatamente, Henrique respondeu. E à tarde tenho um compromisso importante com meu filho. Ele tem um jogo de futebol na escola e dessa vez não vou perder. Quando saiu da sala, deixando seus diretores atônitos para trás, Henrique sentiu uma leveza que não experimentava há anos. O império que construiu poderia balançar, as ações poderiam cair ainda mais, mas pela primeira vez estava fazendo algo que o dinheiro não podia comprar. Estava se tornando o pai que seu filho merecia. Pegou o celular e digitou uma resposta. E para Laura, diga ao campeão que estou muito orgulhoso e que amanhã estarei na primeira fila da arquibancada. A resposta veio alguns minutos depois, junto com outra foto. Miguel fazendo um sinal de positivo, seus olhos, os olhos de Henrique, brilhando de expectativa. Ele vai cobrar essa promessa. Eu sei, Henrique respondeu. E dessa vez não. Vou desapontar. O auditório do Hotel Windsor estava lotado naquela manhã de sábado. Jornalistas, acionistas e curiosos se amontoavam para ouvir o pronunciamento de Henrique Cavalcanti sobre as acusações que haviam abalado o mercado financeiro. No fundo da sala, parcialmente escondida atrás de uma coluna, Laura observava tudo com apreensão. Tem certeza que quer estar aqui? Henrique havia perguntado quando a viu chegar. Isso vai expor você também? Miguel está com minha mãe? Ela respondeu simplesmente. E algumas verdades precisam ser testemunhadas pessoalmente. Agora, enquanto Henrique se dirigia ao púlpito, o burburinho na sala diminuiu até um silêncio expectante. Ele ajustou o microfone, seus olhos encontrando brevemente os de Laura antes de começar. Agradeço a presença de todos em um sábado de manhã. Sua voz soou clara e firme pelos alto-falantes. Estou aqui para falar sobre verdade e responsabilidade. Não apenas sobre as acusações feitas contra a Cavalcanti Investments, mas sobre escolhas, consequências e o preço que pagamos quando permitimos que aparências se tornem mais importantes que a realidade. As câmeras disparavam incessantemente, enquanto Henrique relatava, com uma honestidade que surpreendeu até mesmo Laura, a história completa. A manipulação de Júlia, as provas forjadas, o filho que ele não conheceu por 5 anos. As acusações feitas por Júlia Montenegro sobre irregularidades em nossa gestão são falsas. Ele continuou, sua voz agora carregando uma emoção contida. E posso provar isso. Mas mais importante que defender números em planilhas é reconhecer onde realmente falhei como ser humano,
Um murmúrio percorreu a audiência quando Henrique projetou na tela a foto do desenho de Miguel. As 3 figuras palito que representavam sua família recém-descoberta. Este desenho foi feito pelo meu filho de 5 anos. Um filho que não conheci durante seus primeiros anos porque permiti que mentiras e manipulações me cegassem. Um filho que hoje me ensina mais sobre integridade e amor incondicional do que aprendi em 2 décadas no mercado financeiro. Na primeira fila, alguns dos maiores acionistas se remexiam desconfortavelmente em suas cadeiras. Não era o tipo de pronunciamento que esperavam de um CEO em meio a uma crise. Para aqueles preocupados com o futuro da empresa, Henrique continuou, seu tom mudando para algo mais profissional. Disponibilizamos online toda a documentação que comprova a falsidade das acusações. Nossos números são sólidos, nossa gestão é transparente. Mas se algum investidor quiser retirar seus recursos por não concordar com um CEO que coloca a família acima de aparências, nossa equipe está preparada para processar os resgates sem penalidades. Um novo burburinho se espalhou pela sala. Era uma jogada arriscada, praticamente um convite para uma corrida aos resgates. Mas havia algo na postura de Henrique, uma certeza tranquila que parecia transcender as preocupações financeiras. Quanto à senhorita Montenegro, ele prosseguiu, as provas de suas manipulações, tanto pessoais quanto profissionais, foram entregues às autoridades competentes. Não por vingança, mas porque acredito que verdades, por mais dolorosas que sejam, são sempre o melhor caminho. Laura sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Não pelo conteúdo das revelações, ela já conhecia toda a história, mas pela transformação que via no homem à sua frente. Este não era mais o Henrique que se deixava guiar por aparências e expectativas alheias. A coletiva continuou com perguntas dos jornalistas, algumas profissionais, outras beirando o sensacionalismo. Henrique respondeu a todas com uma combinação de franqueza e dignidade que aos poucos pareceu conquistar até os repórteres mais céticos. Quando tudo terminou, Laura o esperava próximo à saída dos fundos. "Você está bem?" ela perguntou, notando o cansaço em seus olhos. "Nunca estive melhor." Ele sorriu, afrouxando a gravata. "Ainda temos 2 horas até o jogo do Miguel. Quer tomar um café?" Eles encontraram uma padaria pequena a algumas quadras do hotel. Sentados em uma mesa simples, com pães de queijo e café coado, pareciam mundos distantes do ambiente corporativo que haviam deixado para trás. "Sabe o que é mais irônico?" Henrique comentou, observando a movimentação da rua através da vidraça. "Júlia sempre disse que um escândalo familiar destruiria minha reputação. Mas pela primeira vez, não me importo com reputação. Me importo em ser alguém de quem Miguel possa se orgulhar." Laura o estudou por um momento. "Ele já se orgulha de você. Ontem me perguntou se podia levar uma foto sua para a escola, para o dia de mostrar e contar." "Verdade?" A voz de Henrique falhou levemente. "Sim, ele escolheu aquela do jornal, você na frente da empresa. Disse que seu pai ajuda pessoas a cuidarem do dinheiro delas, mas que também joga futebol e conhece todos os super-heróis." Henrique riu, mas havia lágrimas em seus olhos. "Preciso melhorar meu conhecimento sobre super-heróis, então. Ontem ele me perguntou sobre o Homem-Formiga e eu não soube responder." "Bem," Laura sorriu, "agora você tem tempo para aprender." O comentário pairou entre eles como uma promessa. Lá fora, as manchetes já começavam a circular online. Analistas financeiros debatiam o impacto das revelações. E em algum lugar, Júlia provavelmente planejava seu próximo movimento. Mas naquela padaria simples, tomando café com Laura e planejando como surpreender Miguel com seus novos conhecimentos sobre o Homem-Formiga, Henrique finalmente entendeu. Às vezes, é preciso perder um império para ganhar um mundo inteiro. A pequena arquibancada da escola estava repleta de pais.
e familiares naquela tarde de sábado. Miguel, vestindo o uniforme vermelho do time da escola, aquecia com seus colegas no campo improvisado, ocasionalmente lançando olhares ansiosos para onde Henrique e Laura estavam sentados. "Ele está nervoso", Laura comentou, notando como o filho chutava a grama distraidamente. Nunca teve o pai assistindo a um jogo antes. As palavras atingiram Henrique como um lembrete de todos os momentos que havia perdido. Quantos jogos, quantas apresentações escolares, quantos sorrisos e lágrimas ele não havia testemunhado. Seu celular vibrava incessantemente no bolso, repercussões da coletiva de imprensa da manhã. Ricardo havia enviado um resumo. As ações da empresa haviam se estabilizado após uma queda inicial. Alguns investidores conservadores haviam de fato retirado seus recursos, mas outros, surpreendentemente, haviam aumentado suas posições. Sua honestidade trouxe credibilidade à empresa, dizia a mensagem de seu diretor de relações com investidores. Alguns dos maiores fundos estão interpretando isso como um sinal de maturidade corporativa. Mas Henrique mal registrava essas informações. Seus olhos estavam fixos em Miguel, que agora se posicionava como goleiro. O menino ajustou as luvas grandes demais para suas mãos pequenas. Um presente que Henrique havia comprado na semana anterior, depois de descobrir a posição do filho no time. "Ele é bom?" perguntou a Laura. "É dedicado", ela sorriu. "Como em tudo que faz. Passa horas praticando com bolas de meia no quintal do prédio." O jogo começou e Henrique descobriu uma nova forma de ansiedade que nunca experimentara em nenhuma negociação corporativa. Cada vez que a bola se aproximava do gol de Miguel, seu coração parecia parar. Quando o filho fez uma defesa particularmente difícil, ele se pegou gritando e aplaudindo como nunca fizera em sua vida. No intervalo, Miguel correu até eles, seu rosto vermelho de esforço, mas radiante de alegria. "Pai, você viu a defesa que eu fiz?" "Vi sim, campeão. Foi incrível." Henrique se inclinou para abraçar o filho, não se importando que o uniforme suado manchasse seu polo Ralph Lauren. "Aprendi com um vídeo do Alisson que você me mostrou." Miguel explicou animadamente, referindo-se ao goleiro que haviam assistido juntos no YouTube durante uma de suas tardes de convivência. Laura observava a interação com um sorriso suave. Era a primeira vez que via os dois tão naturais um com o outro, sem a tensão dos primeiros encontros. "Miguel!" um dos colegas chamou. "Vem, vai recomeçar. Tenho que ir." Ele abraçou rapidamente a mãe antes de correr de volta ao campo. Quando o jogo terminou, com vitória do time de Miguel por 2-1, incluindo várias defesas importantes, Henrique sentiu seu celular vibrar mais uma vez. Era uma notificação de notícia. Júlia Montenegro é indiciada por falsificação de documentos e manipulação de mercado. "Está tudo bem?" Laura perguntou, notando sua expressão. "Sim", ele respondeu, guardando o celular. "Na verdade, está tudo melhor do que esteve em muito tempo." Enquanto caminhavam para a lanchonete próxima à escola, uma tradição. Pós-jogo que Miguel fez questão de explicar ao pai. Henrique observava como seu filho conversava animadamente sobre cada lance do jogo, suas mãos pequenas gesticulando para demonstrar as defesas. "Pai", Miguel perguntou de repente, já sentado com seu milkshake de chocolate, "você vai mesmo no meu aniversário semana que vem?" Henrique trocou um olhar rápido com Laura antes de responder. "Claro que vou, filho. Não perderia por nada." Mesmo se tiver uma reunião importante, a pergunta inocente carregava o peso de todas as ausências anteriores, de todas as promessas quebradas que Miguel já havia testemunhado em sua curta vida. "Miguel." Henrique se inclinou sobre a mesa, segurando a mão pequena do filho. "Não existe reunião mais importante que você." Na verdade, ele olhou novamente para Laura, que assentiu levemente. "Tenho uma surpresa."
Pedi para reorganizarem meus horários na empresa. Agora, todas as tardes de quarta-feira são suas. Os olhos do menino se arregalaram. Todas as quartas? Todas. Podemos jogar bola, fazer lição de casa, assistir filmes dos super-heróis, o que você quiser. Miguel pulou da cadeira e abraçou o pai com força. Posso te ensinar sobre o Homem-Formiga? Laura riu, enxugando discretamente uma lágrima. Acho que você não tem escolha, Henrique. Vai ter que se tornar especialista em super-heróis. Mal posso esperar, ele respondeu. E pela primeira vez em sua vida, era uma verdade absoluta. Quando saíram da lanchonete, o sol já se punha sobre o Rio de Janeiro. Miguel caminhava entre os dois, segurando uma mão de cada um, ocasionalmente, pulando sobre as rachaduras da calçada. Para qualquer observador casual, pareciam apenas mais uma família voltando para casa depois de um sábado normal. E talvez essa fosse a maior vitória de todas. A normalidade que finalmente começavam a construir um dia de cada vez. O salão de festas do prédio de Laura nunca havia visto uma celebração como aquela. Balões vermelhos e dourados, as cores do Homem de Ferro, o atual super-herói favorito de Miguel, decoravam as paredes, junto com faixas e desenhos feitos pelos colegas de escola. Uma mesa comprida exibia um bolo em forma do reator Ark, cercado por docinhos e salgadinhos. Henrique observava os preparativos finais com uma mistura de orgulho e nervosismo. Era o primeiro aniversário de Miguel que ele participava e havia insistido em ajudar com todos os detalhes, desde a decoração até o buffet. Não precisava de tudo isso, Laura comentou, ajustando uma bandeja de brigadeiros. Ele ficaria feliz com algo mais simples. Eu sei, Henrique respondeu, arrumando pela 10ª vez os copos descartáveis decorados. Mas quero que seja especial. Não posso recuperar os outros aniversários, mas posso fazer este ser inesquecível. Laura sorriu, reconhecendo no nervosismo dele o mesmo cuidado que ela sempre teve com as celebrações do filho. Ele já está feliz só por você estar aqui, ela disse suavemente. Como que para confirmar suas palavras, Miguel irrompeu no salão, já vestindo a fantasia de Homem de Ferro que havia ganho de presente antecipado do pai. Pai, mãe, a vovó chegou e ela trouxe o Totó, ele exclamou, referindo-se ao cachorro vira-lata que sua avó havia adotado recentemente e que se tornara sua paixão instantânea. O salão logo começou a encher com convidados, colegas de escola de Miguel, alguns vizinhos, a família de Laura. Henrique observava fascinado como seu filho transitava entre os grupos, apresentando orgulhosamente seu pai a todos. Este é meu pai, ele dizia repetidamente, seus olhos brilhando. Ele trabalha naquele prédio gigante de vidro, mas também sabe tudo sobre super-heróis agora. Ricardo chegou trazendo um presente enorme, acompanhado de alguns diretores da empresa que haviam feito questão de conhecer o filho do CEO. Henrique notou com satisfação como eles interagiam naturalmente com Miguel, sem o constrangimento que temera inicialmente. Seu filho é extraordinário, comentou seu diretor financeiro, observando Miguel explicar animadamente a um grupo de crianças porque o Homem de Ferro era o melhor vingador. Agora entendo por que você mudou tanto. A festa transcorria animadamente, quando Henrique notou Laura parada num canto mais quieto, observando tudo com uma expressão pensativa. Está tudo bem? Ele perguntou, aproximando-se. Sim, ela sorriu, mas havia algo mais em seus olhos. Só pensando em como tudo mudou tão rápido. Há 2 meses era só nós dois, e agora... Agora você quer que seja só vocês dois de novo? Henrique perguntou, um toque de apreensão em sua voz. Não, Laura respondeu rapidamente.
Não é isso. É que, vendo você com ele, vendo como ele está feliz, às vezes me pergunto se fiz a coisa certa não insistindo mais para que você soubesse a verdade. Henrique tocou suavemente seu braço. Você fez o que precisava fazer para protegê-lo. Eu é que demorei tempo demais para ser alguém digno de vocês dois. O momento foi interrompido por Miguel, que correu até eles segurando algo nas mãos. Olha o que a vovó me deu. Era uma câmera instantânea, daquelas que imprimem a foto na hora. Vamos tirar uma foto, ele pediu, entregando a câmera para Ricardo, que passava por perto. Henrique e Laura se posicionaram ao lado de Miguel, que ficou entre eles ainda, com sua fantasia de homem de ferro. Quando a foto saiu, revelando aos poucos 3 sorrisos genuínos, Miguel a examinou com atenção. Agora sim, ele declarou satisfeito, igualzinho ao meu desenho. E era verdade. A foto capturava exatamente o que o desenho de criança havia previsto. Uma família que, embora não convencional, finalmente estava completa. A tarde avançou, entre brincadeiras, parabéns e muitas fotos. Quando os últimos convidados começaram a se despedir, Miguel, já exausto, mas ainda relutante em tirar a fantasia, sentou-se entre os pais no sofá do salão. Foi o melhor aniversário de todos. Ele declarou bocejando. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Por que o melhor? Laura perguntou, ajeitando uma mecha de cabelo que escapava da máscara de plástico. Miguel sorriu, aquele sorriso que era igual ao de Henrique. Porque agora tenho vocês dois. Enquanto o filho adormecia ali mesmo no sofá, ainda agarrado a seu novo escudo do Capitão América, Henrique e Laura trocaram um olhar carregado de significado. Não era uma família tradicional, não era o que qualquer um deles havia planejado, mas era real, era verdadeira. E às vezes, como Miguel em sua sabedoria de 6 anos acabara de demonstrar, isso era mais que suficiente. A notícia chegou numa quarta-feira, durante uma das tardes que Henrique agora dedicava exclusivamente a Miguel. Eles estavam no Parque Madureira, o menino praticando com suas luvas de goleiro, enquanto o pai, ainda em trajes sociais, mas com a gravata afrouxada, chutava bolas em sua direção. Senhor Cavalcante! Ricardo interrompeu com relutância, aproximando-se da área improvisada como gol. Desculpe interferir, mas achei que deveria saber imediatamente. Júlia Montenegro aceitou o acordo. Henrique pegou a bola que Miguel havia defendido e a segurou por um momento, processando a informação. Após semanas de negociações, Júlia finalmente concordara em assinar uma confissão completa, admitindo todas as manipulações em troca de uma pena reduzida. Pai, chuta mais uma! Miguel chamou, alheio à tensão do momento, ajustando suas luvas com determinação. Ela fez alguma exigência? Henrique perguntou a Ricardo, enquanto posicionava a bola. Apenas uma. Quer falar com você antes de assinar os documentos finais. O chute saiu mais forte que o pretendido, mas Miguel, para sua própria surpresa e alegria, conseguiu defender. Viu só, pai? Igualzinho ao Alisson. Henrique sorriu para o filho, sentindo aquele agora familiar aperto no peito que surgia sempre, que o via realizar algo novo. Incrível campeão, mais uma. Quando terminaram o treino, Miguel foi com Ricardo comprar água de coco, deixando Henrique sozinho com seus pensamentos. Deveria encontrar Júlia? Parte dele queria simplesmente virar a página, deixar aquele capítulo de sua vida permanentemente no passado. Mas outra parte. Você parece preocupado, Laura comentou mais tarde, quando ele a atualizou sobre a situação. Estavam na pequena varanda do apartamento dela, observando Miguel fazer lição de casa através da porta de vidro. Não sei se devo ir, Henrique admitiu. Não confio nela e não quero dar chances para mais manipulações. Laura ficou em silêncio por um momento, seus dedos brincando com a xícara de café. Sabe, por anos eu quis ter a chance de confrontá-la, de perguntar como alguém podia ser tão cruel, mas agora
Ela olhou para Miguel, que mordia o lápis concentrado em um problema de matemática. Agora percebo que algumas perguntas não precisam de respostas. Como assim? O que ela fez foi terrível, Laura continuou. Mas olha onde estamos agora. Miguel tem o pai que sempre quis. Você finalmente entendeu o que realmente importa na vida. E eu... Ela sorriu suavemente. Eu aprendi que às vezes os piores momentos nos levam aos melhores lugares. Henrique observou Laura por um longo momento. Como não percebera antes a força dessa mulher, a sabedoria por trás de sua simplicidade? Além disso, ela acrescentou com um toque de humor. Ouvi dizer que a empresa nunca esteve tão bem. Parece que honestidade e transparência são bons para os negócios. Era verdade. Após a turbulência inicial, a Cavalcante Investments havia emergido mais forte. A história de redenção de Henrique, surpreendentemente, havia conectado com muitos investidores e clientes de uma maneira que marketing nenhum conseguiria. Vou encontrá-la, ele decidiu finalmente. Não por ela, mas por mim, para fechar esse ciclo de vez. Pai, Miguel chamou de dentro do apartamento. Pode me ajudar com essa conta? É sobre frações. Frações? Henrique riu. Isso sim é um desafio maior que qualquer reunião de acionistas. Enquanto ajudava Miguel, com a lição, explicando pacientemente como somar frações com denominadores diferentes, Henrique percebeu que Laura estava certa. O passado, com todas suas dores e erros, os havia conduzido exatamente onde precisavam estar. Entendeu agora? Ele perguntou a Miguel, após desenhar mais um exemplo. Acho que sim, o menino respondeu, sua testa franzida em concentração. É como quando você e a mamãe estavam separados, mas agora estão juntos de novo, só que de um jeito diferente. As partes se juntaram, mas formaram uma coisa nova. Henrique trocou um olhar surpreso com Laura, que observava da varanda. Como uma criança de 6 anos podia ter tanta clareza sobre algo que os adultos demoraram tanto para entender? É exatamente isso, filho, ele respondeu, abraçando Miguel. Exatamente isso. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu agarrado ao seu mais novo livro de super-heróis, Henrique mandou uma mensagem para Ricardo. Marque o encontro com Júlia para amanhã. É hora de colocar o ponto final nessa história. A resposta veio junto com uma foto do escritório. A antiga sala de Júlia havia sido transformada em um espaço de convivência para os funcionários, com plantas, sofás confortáveis e uma parede inteira dedicada a fotos das famílias dos colaboradores. No centro dessa parede, emoldurada com destaque, estava a foto do aniversário de Miguel. Henrique, Laura e o pequeno homem de ferro sorrindo para a câmera, a prova viva de que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. O Café Colombo estava exatamente como Henrique se lembrava da primeira vez que Laura e ele se conheceram ali, 10 anos atrás. Os mesmos espelhos Art Nouveau, o mesmo aroma de café recém-passado, o mesmo burburinho elegante de conversas, em tom baixo. Mas agora, em vez de uma jovem estudante de literatura pedindo informações sobre um livro que ele lia, era Júlia quem o aguardava em uma das mesas de canto, suas mãos perfeitamente manicuradas, envolvendo uma xícara de chá que não havia tocado. Obrigada por vir, ela disse quando ele se sentou. Sua voz, antes sempre controlada e sedutora, agora carregava um cansaço que a maquiagem cara não conseguia esconder. Por que aqui? Henrique perguntou, recusando com um gesto o cardápio que o garçom ofereceu. Porque foi aqui que tudo começou, não é? Júlia sorriu sem humor. Eu observava vocês, sabia? Laura e você. Vinha aqui quase todos os dias, estudando seus hábitos, planejando. Por quê? Porque você representava tudo o que eu sempre quis. Ela respondeu com uma honestidade que o surpreendeu. Poder, sucesso, influência. E tinha ao seu lado alguém que claramente não dava valor a nada disso.
Henrique sentiu uma onda de raiva, mas a controlou. Laura dava valor ao que realmente importava. Eu que demorei para entender isso. E agora entende? Júlia inclinou a cabeça, estudando-o. O grande Henrique Cavalcante, trocando reuniões de conselho por jogos de futebol infantil. Não troquei uma coisa pela outra, ele respondeu, calmamente. Apenas aprendi a dar a cada coisa seu verdadeiro valor. Um silêncio se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo tilintar de xícaras e conversas distantes. Através dos espelhos, Henrique podia ver múltiplos reflexos deles mesmos, como ecos de todas as versões que poderiam ter sido. Trouxe os documentos? Júlia finalmente perguntou. Henrique tirou um envelope da pasta, sua confissão completa em troca da redução da pena, exatamente como combinado. Sabe que isso vai destruir qualquer chance de eu trabalhar no mercado financeiro novamente, não é? Você fez suas escolhas, Júlia, cada uma delas. Ela pegou a caneta que ele oferecia, seus dedos tremendo levemente. Você era perfeito, murmurou, mais para si mesma que para ele. O homem perfeito, a vida perfeita, exceto que não era. Real era? Era tudo baseado em mentiras que eu mesma criei. A perfeição é superestimada. Henrique respondeu, pensando em manhãs caóticas, tentando ajudar Miguel a se arrumar para a escola, em tardes suado, jogando bola, em jantares simples, na pequena cozinha de Laura. A realidade é muito mais satisfatória. Júlia assinou os documentos metodicamente, cada assinatura parecendo drenar um pouco mais de sua antiga confiança. Quando terminou, ficou olhando para as páginas por um longo momento. Ele se parece com você, ela disse subitamente. Miguel tem seu sorriso. Sim, Henrique respondeu, recolhendo os documentos. E a bondade da mãe dele. Levantou-se, pronto para encerrar aquele capítulo de sua vida. Mas Júlia o deteve com uma última pergunta. Você é feliz agora? Realmente feliz? Henrique pensou no desenho que Miguel havia feito na noite anterior. Agora eram 4 figuras palito, incluindo o Totó, o cachorro da avó que praticamente morava com eles nos fins de semana. Pensou nas quartas-feiras, que eram sagradas, nas lições de casa na varanda, nos sorrisos de Laura quando ela os observava juntos. Sim, ele respondeu simplesmente. Sou. Saiu do café sem olhar para trás. O sol da tarde do Rio pintando tudo em tons dourados. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Laura com uma foto. Miguel exibindo orgulhoso um applies em seu trabalho de ciência sobre o sistema solar. Ele insiste que precisa te mostrar pessoalmente cada planeta que desenhou, dizia a mensagem. Principalmente Júpiter, que ele pintou de vermelho porque, segundo ele, é a cor dos heróis. Henrique sorriu guardando o celular. Tinha uma última parada antes de ir para casa, a floricultura no fim da rua. Anos atrás, ele e Laura haviam feito uma promessa ali, plantar uma árvore juntos quando tivessem certeza sobre seu futuro. Na época, jovens e apaixonados, eles imaginavam um caminho linear, perfeitamente planejado. Agora, mais velhos e mais sábios, entendiam que a vida raramente segue os planos que fazemos para ela. Às vezes, é preciso que uma árvore seja arrancada pela raiz para que possa ser replantada em solo mais fértil. Escolheu uma muda de ipê amarelo, a mesma espécie que havia fascinado Laura em seu primeiro encontro. Amanhã, os 3 plantariam juntos no pequeno jardim da escola de Miguel, durante a feira de ciências. Não seria apenas uma árvore, mas um símbolo de renovação, de crescimento, de raízes profundas que resistem a qualquer tempestade. Porque no fim, pensou Henrique enquanto dirigia para casa, não são os arranha-céus de vidro ou os números, em contas bancárias que definem nosso sucesso. É a capacidade de olhar para trás e perceber que cada erro, cada desvio no caminho, nos trouxe exatamente onde deveríamos estar.
E às vezes, esse lugar é simplesmente uma varanda pequena em Del Castillo, com um menino de 6 anos explicando animadamente sobre planetas vermelhos e super-heróis, enquanto seus pais trocam sorrisos cúmplices sobre xícaras de café coado. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.